cariño, como estamos, mis amores? Olha a prof aqui de novo com vocês. E naquele momentinho, super bate e volta, super rapidez, né, que a gente tem, que é o nosso momentinho da nossa revisão e da nossa atividade. E para eu não perder meu costume, né, eu gosto muito de pedir para que vocês, antes, manda um recadinho, manda um oi, dá uma curtidinha aí na nossa aula, se vocês gostaram, se vocês aprenderam coisas novas, se vocês descobriram algo diferente que queira me contar também, vou amar ter essa troca com vocês, tá bom? Só mandar um recadinho que a prof tá aqui esperando sempre por vocês. E, sem mais delongas, vamos lá na nossa revisãozinha rápida da nossa aula? Então vamos lá. Gente, hoje nós falamos sobre coisas que nos fazem a gente confundir, tanto em relação Tanto em relação aos falsos cognatos, né? Como em relação ao artigo neutro lo também, porque são coisas da língua espanhola que faz nós brasileiros nos confundir. Por quê? Porque é diferente da nossa língua, é diferente do que a gente está acostumado a utilizar. E é por conta dessas diferenças que acontece muito o conhecidíssimo portunhol, né, gente? Portunhol é só essa mistura do português com espanhol. Existem alguns países, acho que é Uruguai, se eu não me engano, algumas regiões da Argentina, que o portunhol já é aceito como um dialeto, já é aceito como uma segunda língua, essa mistura. Mas na maioria dos outros países não é tido como um espanhol falado errado. Então vamos lá. Na aula de hoje nós falamos do artigo neutro lo, que é, como o nome já diz, um artigo neutro. Ele pode ser traduzido por o, né? Mas ele não vai ter, não vai ser ele não vai vir antes de um substantivo. Ele vai ser traduzido como o artigo masculino singular, mas com função neutra, para substantivar adjetivo, advérbio e particípio. Esse lo, ele pode vir antes de uma palavra feminina, de uma palavra masculina, de uma palavra no singular ou de uma palavra no plural. Não importa, desde que ela seja um adjetivo, um advérbio e um particípio. Então, se ele vir antes de um adjetivo, um advérbio ou particípio, ele vai estar transformando essas classes de palavras em substantivo. Por isso que se chama artigo neutro e ele vem para substantivar. Ele não vai mudar de gênero nem de número, como eu falei, vai vir antes de feminino, masculino, singular ou plural, sem mudança de número e nem de gênero. Por isso que ele é chamado de artigo neutro. E ele tem três usos: o lo referencial, que é para fazer referência, o lo enfático, que é para dar ênfase, e o lo locución, para lo en locución, lo em locuções, para poder, que ele junta duas ou mais palavras, para que não haja uma repetição de algo que foi dito anteriormente. Também vimos nessa aula os falsos cognatos, os falsos amigos, e entre eles, que são os heterossemânticos, vimos também os heterotônicos, que são mudança de tom, ou seja, alguém em português, alguém, atmosfera, atmósfera, burocracia, burocrácia. Os heterogenéricos, mudança de gênero, que a gente descobriu que tudo que termina em agem em português, ele é feminino, então em espanhol é masculino. A coragem, a carruagem, a chantagem, el coraje, a carruagem, el chantaje. E os heterossemânticos, que vimos aí só alguns poucos exemplos, como é diferente de um país para o outro, uma palavra que a gente tem que tomar cuidado às vezes também com os significados dessas palavras. E para finalizarmos, nós também vimos algumas expressões típicas dos nossos vizinhos, os bolivianos. Então vimos aí a influência da língua materna, a língua matriz, a língua original dos povos originários, muito presente dentro da língua carteliana de Bolívia. Certo, meus amores? Agora é aquele momento todo de vocês. Momento que vocês vão pegar os cadernos, as anotações, tudo o que vocês viram na aula de hoje e vão para a atividade,
ok? E nós nos vemos daqui a 15 minutinhos. E estou de volta, meus amores, com vocês. E aí? A atividade estava fácil, não estava não? A prof fica pegando bem leve com vocês. Eu espero que vocês tenham aí acompanhado bem a aula, tenham compreendido. Não se esqueçam, em caso de dúvidas, estamos aqui, eu e a professora Suzana, à disposição de vocês para sanar qualquer dúvida. Não durma com suas dúvidas. Mande mensagem que a gente vai responder você com certeza. Qualquer hora do dia ou da noite, estamos aí para vocês, tá bom, meus amores? Então, simbora lá para a revisão, para a correção da nossa atividade, a resolução dela de hoje. A questão número 1 falava sobre o uso do artigo neutro, lo, né? Então, ela fala aqui, sobre o uso do lo, é correto afirmar que nós utilizamos eles antes de adjetivo, verbo e advérbio, seguido ou não de que? B, ele pode ser substituído por ele, sem perder seu significado. C, se a palavra seguinte for um substantivo seguido de que, nós podemos usar o lo. D, varia de gênero e número, por isso seu plural é los. Ou E, vem antes de adjetivo, advérbio e particípio, seguido de que. Aí você diz, não... A gente descobriu, né, na nossa aula, a professora Tainá falou para mim que eu não posso substituir ele por ele, porque o ele é só na frente de substantivo masculino. Então, eu já posso excluir ele daqui. Sabendo disso, eu também já sei que se a palavra seguinte for um substantivo, mesmo que venha um que depois, eu também não posso utilizá-lo. E também vi que o plural de ele é los. Então, los é o plural de ele, não é o plural de lo. Por quê? Porque o lo ele é um artigo neutro. Artigo neutro não varia de gênero e nem de número. Então, nós ficamos aqui com duas alternativas. A, utilizamos antes de adjetivo, verbo e advérbio, seguido ou não de que, ou antes de adjetivo, advérbio e particípio, seguido de quê? Qual a alternativa correta, meus amores? A alternativa correta é a letra E. Professora, por que é a letra E? Porque na letra A diz que ele vem antes de adjetivo, verbo. Quando ele fala verbo, ele está se referindo a qualquer tipo de verbo. E não é qualquer tipo de verbo, somente um tipo de verbo, que é o verbo no particípio. Então, só esse tipo de verbo que vem o lo antes, ok? Então, lo só antes de adjetivo, advérbio e verbo no particípio. Questão número 2. Nós temos uma sequência aqui onde vocês vão colocar o artigo na frente, que vai completar corretamente essa frase. Aqui é onde você tem que prestar bastante atenção mesmo. Olha só. La crisis actual en el mundo atinge gobierno, economia, social, cultural. Então vamos lá. A crise atual no mundo atinge o governo. O governo, ele é substantivo? Governo é substantivo? É substantivo. Gobierno, tá no feminino ou no plural? O feminino ou masculino? Masculino. Tá no plural ou no singular? No singular. Gobierno é um substantivo masculino singular. Correto? E o que eu vou usar antes de um substantivo masculino singular em espanhol? Eu vou usar o ele. Economia. Economia é o quê? É um adjetivo, um advérbio, um substantivo, um verbo. Economia é um substantivo. Alguém falou substantivo aí? Ele é substantivo. Ele é feminino ou masculino? A economia? Feminino, né? Feminino. Tá no singular ou no plural? Singular. Qual é o artigo feminino singular em espanhol? El, la ou lo? Lá.
Então, nós já temos aí el, lá. Social e cultural, gente, não tá falando sócio e nem sociedade e nem cultura. Tá falando social, cultural. Então, tanto social quanto cultural, eles são adjetivos. São qualidades, são características. Característica social, característica cultural. Se ele é um adjetivo, eu vou utilizar o ele? Não, né? Já sabemos que antes de adjetivo a gente utiliza o quê? É isso mesmo. Ele está no singular ou no plural, ele é um adjetivo singular. Tanto social quanto cultural está no masculino. Só que sabemos que diante de adjetivo, advérbio e particípio, eu uso lo. Então, a nossa alternativa, el, lá, lo e lo, que se refere à questão C. El, lá, lo e lo. Eu sei que eu já ouvi gritinhos aí, vocês responderam corretamente. Então, vamos lá agora para o segundo? Para o terceiro, que é a terceira questão, eu trouxe um textinho para vocês. La segunda vida de la basura. Usar e tirar é uma sequência cotidiana. El contenedor es el destino lógico de botellas vacías, periódicos del día anterior, la ropa pasada de moda, muebles artillados, cacharros que ya no funcionan y envases de todo tipo. De media, cada madrileño tira cada año 500 kilos de residuos al contenedor. Contenedor ao lixo, tá? O container ali, o lixo. Pero de esta cifra es todo basura, tudo é lixo. Desde 2001, el colectivo Basurama estudia los desechos en todos sus formatos y las posibilidades creativas de reutilización. En Madrid, son muchos los emprendedores que proponen crear objetos nuevos a partir de materiales desechados, viejos, rotos, desvencijados, negados, apartados, cerrados o anticuados. Mesas, sillas, relojes, pulseras y collares, revisteros, la lista es interminável. O destaque de lixo é um dos grandes problemas da sociedade moderna. Por isso, encontrar o destino adequado para tudo que produzimos como desperdício é tema de várias discussões. No texto acima, a expressão segunda vida de la basura se refere ao quê? Ao ciclo natural do lixo, ao processo de reciclagem, ao local onde se coloca o lixo, ao nome dado aos problemas ambientais ou ao lixo descartado. Essa daqui tá muito fácil, né, gente? Dar uma segunda vida à basura, dar uma segunda vida ao lixo. Quando eu estou dando uma segunda vida ao lixo, dando uma segunda vida à basura, eu estou me referindo a processo de reciclagem. Então, estou reciclando, dando uma segunda vida ao lixo. Analise o cartaz e responda a questão. Los zurdos tienen derechos. A palavra surdos, presente no cartaz, é um exemplo de falso cognato ou de falso amigo. Então, atenção, surdos não vai ser surdo. Por quê? Porque ele é um falso cognato. Então, por mais que você já, de cara, você já vai tirar a alternativa A, né? Por quê? Porque você sabe que ele já está dizendo que ele é um falso cognato. Então, algo que seria um falso cognato jamais teria ali o mesmo significado nas duas línguas. Então, significa o quê? Mudos, destros, canhotos ou pobres. Una persona surda que tiene derechos. Los zurdos también tienen derechos. E aí eu sei que a maioria olhou ali no Google Tradutor, não olhou não, galera? E descobriu o quê? Que surdos são canhotos. Então, as pessoas que não são destras, que não escrevem com a mão direita, que escrevem com a mão esquerda, são canhotos. E os canhotos são los zurdos em espanhol, certo? E para finalizarmos, trouxe outro texto para vocês de falso cognato
para o Se Liga no Enem, que é El Desván de la Abuela. Algunos sábados, Ana visita a su abuela. Vive en una vieja casa de árboles encalados. Es una casa campesina, de las que tiene en la parte alta un desván. Se sube a él por una escalera que cruje con extraño sonido a madera seca. Parece la tienda de un anticuario. Apoyados sobre las paredes, hay unos cuadros con paisajes de algún desconocido o inventado país. Y un gran espejo que deforma la imagen. Encima, colgado en un oxidado clavo, un candil de aceite. Allí pasa Ana largos ratos sin cansarse. Aunque ahora es invierno, no hace frío. El tiro de la chimenea desprende un agradable calorcillo. Segundo texto, qual o significado correto da palavra ratos no texto? Olha aqui, ó. Allí passa Ana largos ratos, sem cansar-se. Olha só, através do contexto você consegue identificar, gente. Ela passa o quê? Ela passa com um monte de ratos ali do lado dela, sem se cansar, ela fica correndo com bichinhos? Não, né? Vamos lá ver as nossas opções. As roupas de Ana, ratos são as roupas de Ana, um animal mamífero, o piso do desvã, os esforços de Ana ou um espaço no tempo. Ana passa allí largos ratos sem cansar-se. Então, ali passa, vamos traduzir, né? Ana, vários momentos sem cansar-se ou sem se cansar. Então, essa seria a tradução, que corresponde a largos ratos, um espaço no tempo, vários momentos do dia que ela passa ali, são los ratos. Então, um rato em espanhol não é o bichinho, porque rato, bichinho em espanhol, é el ratón, certo? Rato é um tempo, é um momento. Ok, meus amores? Finalizamos aqui mais uma aula. Espero que vocês tenham curtido. Um grande abraço e hasta a próxima classe.